Hoje eu tenho a honra de entrevistar Sua Alteza Imperial e Real do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Ele é nosso príncipe da nossa família brasileira. Uma honra receber. É muito prazer também recebê-la. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu tenho muito gosto em, por seu intermédio, me dirigir à população de Belo Horizonte e de Minas Gerais inteira. Muito obrigada. E ele é descendente direto de Dom Pedro II e princesa... Bisneta da princesa Isabel. Bisneto. Que honra, que privilégio. Eu acho que é difícil alguém superar essa entrevista. Muito obrigada, estou muito honrada. Dom Bertrand, nós vivemos na era da informação digital, onde nós temos informação o tempo todo, mas infelizmente as pessoas deixaram de aprofundar na história, aprofundar nas nossas raízes, na nossa identidade, principalmente brasileira. E nós passamos, infelizmente, eu digo isso, não apenas os jovens, mas os adultos também, a consumir conteúdos que não são profundos e que não elevam os valores da nossa vida, da nossa fé. E eu gostaria que o senhor falasse como o Império, na época que teve Dom Pedro II, a princesa Isabel, foi importante para a nossa história e como nós precisamos resgatar esses valores que foi do Império e como nós podemos aplicá-los hoje. Perfeitamente. O período imperial foi, no Brasil, uma continuação de toda a nossa formação que começou com o descobrimento do Brasil com Pedro Álvares Cabral, e o Brasil nasceu tendo como primeiro monumento uma Santa Cruz e como primeiro ato público uma Santa Missa. E primeiro nome, Terra de Santa Cruz. Depois passou a ser Brasil, mas ele foi colonizado pelos portugueses de uma forma muito boa. Todo período chamado colonial, que aliás o Brasil nunca foi, do ponto de vista técnico, nunca foi uma colônia. O Brasil é uma continuação de Portugal. Dizer que o Brasil é uma colônia de Portugal é a mesma coisa dizer que no Brasil, porque hoje o Acre é uma colônia do Brasil. Até há pouco era um território, mas não era uma continuação do Brasil. Mas aquela terra estava selvagem, não tinha nada, tinha apenas umas tribos indígenas, mas que foi interessante que na carta de Pedro Vaz Caminha, que foi a carta do escriba da Esquadra de Cabral, enviada ao rei de Portugal descrevendo o Brasil e comunicando a descoberta do Brasil, ele descreve todas as maravilhas do Brasil, a terra das boas é boa, etc. Mas sobretudo descreve esse primeiro contato dos portugueses com os índios, em que os índios ajudaram os portugueses a levantar esse primeiro monumento. E aí começou toda a epopeia de Portugal. E o Brasil, inicialmente, era apenas uma faixa de terra que ia desde Marajó, ao norte, até a cidade da Laguna, ao sul, por causa do Tratado de Tordesilhas. É pequeno. 1580, com o falecimento do rei Dom Sebastião, o Brasil caiu sob a dominação de Portugal. E ficamos 60 anos dominado por Portugal. Nesse período, era um país só, o Brasil com a América Espanhola. Tudo sob a coroa espanhola. Nesse período, os brasileiros que aqui estavam ampliaram as fronteiras do Brasil, porque não havia mais fronteira oficialmente. Quando, 60 anos depois, em 1640, novamente Portugal ficou independente, o Brasil era 3 vezes maior. E hoje o Brasil é metade da América Latina, é o 5º maior país do mundo, e é o país que tem a maior área fértil, a maior área aproveitável do mundo. Tudo isso graças à ação benéfica da coroa portuguesa. E é isso que é preciso conhecer. E assim o Brasil foi se desenvolvendo. O Brasil, a partir de 1640, depois passou a ser o Estado do Brasil, depois foi os vice-reis, depois, com a vinda de Dom João VI, a capital do mundo luso passou a ser o Brasil. E Portugal passou a ser uma continuação dependente do Brasil. Isso assim foi até 1822. Quando, em 1821, o rei Dom João VI voltou para Portugal, deixou aqui seu filho, o príncipe herdeiro da coroa portuguesa, e lhe deu um último conselho: meu filho, mais cedo ou mais tarde o Brasil será independente. Põe as tuas da coroa em tua cabeça antes que o aventureiro o faça. O resultado qual foi? A nossa emancipação não foi uma independência, não foi uma revolução sangrenta como nossos vizinhos hispano-americanos, mas foi uma emancipação de um filho ao conselho paterno. E nós mantivemos essa continuidade extraordinária com relação a Portugal, semelhante a um filho que se emancipa e continua com as boas relações com seus pais, e sua família e seu passado.
Assim nasceu o Brasil independente. E assim o Brasil se desenvolveu durante o período imperial de 1822 a 1889. O Brasil consolidou-se inteiramente, o Brasil progrediu imensamente. A partir do segundo reinado, com Dom Pedro II, o Dom Pedro II passou a ser imperador do Brasil em 1831, mas era menor de idade. O pai tinha voltado para Portugal, Dom Pedro I. O Brasil passou a ser uma regência. Em 1831, os próprios regentes, vendo um certo caos que havia no Brasil, disseram a única solução é antecipar a maioria do herdeiro da coroa, que era um menino de 15 anos incompleto. Por incrível que pareça, a partir disso, o Brasil, em torno desse menino, que era muito sábio, muito estudioso, muito cuidadoso, etc., o Brasil se consolidou e o Brasil pacificou-se. E o Brasil teve um progresso extraordinário. O Brasil passou a ser um dos países maior progresso, não só da América, mas do mundo. Para ter uma ideia, é o seguinte: o Brasil, dizem que o que expende uma moeda um regime é a sua moeda. A moeda brasileira foi estabelecida com relação à libra esterlina, que era a moeda padrão da época, 27 pence por R$1.000. Em 1889, quando foi, infelizmente, proclamada a República, a nossa moeda valia 27 pence e 3/4. Quer dizer que a libra esterlina veio caindo um pouco, a nossa moeda manteve a mesma quantidade de ouro, de prata, nas moedas. E o resultado disso, a prova disso, é que a moeda brasileira, para os colecionadores de moeda, numismáticos, passou a ser desvalorizada, porque havia tanta moeda brasileira no exterior, porque os estrangeiros faziam uma economia com a moeda brasileira. Porque a moeda brasileira valia mais do que o valor real, o seu valor nominal. Ela valorizou ainda mais. E nessa época foi com Dom Pedro II? Foi Dom Pedro II. Foi de 1841 até 1889. Mas foram praticamente 50 anos de paz, de unidade, de harmonia no Brasil. Não houve nenhum golpe de Estado, nunca houve censura da imprensa, os calendários eleitorais se realizavam religiosamente, todos de acordo com os calendários. E nunca houve nenhum golpe, qualquer golpe de força. Pelo contrário, havia aquela harmonia e aquela troca de partidos. Havia o Partido Liberal, o Partido Conservador, que iam mudando conforme o resultado das eleições. Mas se houve um período no Brasil que foi autenticamente democrático, foi nesse período. E depois o que houve? Caos. E até hoje, né? Até hoje. Restaurado. E uma paz e uma tranquilidade seguinte. Não havia. E o golpe foi um golpe de Estado de uma minoria de militares. Tanto que Aristides Lobo, que foi o primeiro ministro do interior do governo republicano, disse que os brasileiros assistiram bestificado por proclamação da República. Ninguém esperava. Dom Bertrand, tem a ver com o decreto da princesa Isabel com a libertação dos escravos? Foi um primeiro pretexto e um certo mal-entendido com um pequeno grupo de militares. Porque o golpe de Estado não foi dos fazendeiros que fizeram a revolução. Houve um certo mal-estar com os fazendeiros, com alguns fazendeiros, a maioria era a favor da monarquia, mas alguns fazendeiros, porque a Lei Áurea foi exatamente no período que antecedeu a colheita do café. Então os fazendeiros ficaram um pouco desconcertados. Mas mesmo nisso, a Lei Áurea, quando houve a abolição da escravidão, havia poucos no escravo, a maioria já tinham sido libertos. Era uma minoria, não foi a causa principal. A causa principal foi o mal-estar com uma parte dos militares, com a guarnição do Rio de Janeiro. Os livros de história militar dizem que foi apenas 1/3 dos militares do exército que era a guarnição do Rio e que se rebelou. E mesmo Deodoro não era republicano. Deodoro era amigo de Dom Pedro II. Deodoro fez todos os seus estudos, ele era órfão, foi Dom Pedro II que financiou seus estudos, pagou seus estudos. E ele gostava de Dom Pedro II. Existe uma carta do Deodoro a um sobrinho, chamado Clodoaldo da Fonseca. Essa carta está no arquivo histórico, em que ele diz textualmente: meu sobrinho, não te metas em coisas republicanas, porque no Brasil república e desgraça completa são a mesma coisa. Ele foi levado, quando ele saiu de Campo Santana,
Ele não bradou viva a República, ele bradou viva o imperador. E o objetivo do golpe, no primeiro momento, foi apenas a mudança do gabinete, mudança do presidente do gabinete de ministros, que tinha um mal-estar com essa parte dos guardas, essa parte dos militares. Mas ele, depois, à tarde, foram dizer ao Deodoro que o imperador havia convocado para a chefia do gabinete substituir o Visconde de Ouro Preto a um político gaúcho chamado Silveira Martins. Quando Deodoro soube disso, Deodoro exclamou: esse não. Mas por que esse não? Porque quando ele fora comandante das forças de Porto Alegre, Deodoro, ele havia tido uma disputa com Silveira Martins, porque ele tinha a pretensão de casar-se com a filha do Barão de Triunfo, uma moça muito digna, chamada Adelaide, e o Silveira Martins também era uma disputa pelos amores da dona Adelaide, filha do Barão de Triunfo. E o Silveira Martins venceu. E ela preferiu o Silveira Martins ao Deodoro. Então o Deodoro, respeitado, tinha um ódio de morte contra o Silveira Martins. E aí trouxeram para ele o decreto de proclamação da República e ele teve a prática de assinar. E ele depois se arrependeu e ficou meio abalado. No fim ele acabou, tiraram pouco tempo depois, o Floriano Peixoto, esse sim é republicano, deu um golpe e ficou como chefe de Estado. E aí foi um caos, começou o caos republicano, até hoje.